Recentemente eu falei com vocês, perguntando se vocês sabiam o que era um herbário, para que ele servia e como que ele se organizava. E muita gente não sabe o que é, ou se sabe, não sabe muito bem como que ele se organiza e para que ele serve. Então eu resolvi gravar um vídeo para vocês curtinho, explicando como é um herbário, como ele se organiza, para que ele serve e como é o herbário aqui que eu trabalho na cidade de São Carlos. Bom pessoal, primeiramente vou situar aí para vocês onde é que eu tô. Eu tô na UFSCar, na cidade de São Carlos, mais precisamente no SPSC, que é o herbário aqui da UFSCar. Nesse herbário, precisamente, a gente tem cerca de 9.000 espécimes de plantas, algumas delas aí do século passado. E todas elas conservadinhas e organizadas nesses armários aqui que vocês estão vendo ao fundo do vídeo. Mas o que é um herbário? Um herbário nada mais é do que uma coleção de plantas. Uma coleção de plantas secas e prensadas, que elas ficam organizadas e guardadinhas aí de uma forma que elas duram por muito tempo. Esse modo de organização e de conserva dessas plantas permite que a gente consiga estudar para identificar plantas que já foram conhecidas e até mesmo para identificar novas plantas e surgimento de novas espécies. Então, basicamente, um herbário é o cartório das plantas, né? A espécie de planta só passa a ser reconhecida oficialmente quando ela está depositada em um herbário. E esse depósito da planta no herbário, ele vai servir para algumas coisas. Primeiramente, para o estudo da taxonomia e da evolução de plantas, né? A gente consegue analisar aí as mudanças morfológicas que a planta teve com o passar dos anos, analisando os espécimes de herbário, por exemplo. Mas não se limita aos estudos de plantas. A gente também tem uma importância do herbário, tanto na indústria farmacêutica, no agronegócio. Porque vamos dar um exemplo. Se uma vaca come determinado tipo de planta e morre, e o fazendeiro não sabe que planta que é aquela, então ele pode recorrer a um especialista que trabalha no herbário, e aí com comparações ele já vai conseguir identificar que planta é essa, né, que espécie é essa, e o que causou aí a morte do animal. No herbário, a umidade e a temperatura elas são controladas, né? Aqui a temperatura é um pouco mais baixa, por isso que eu estou de blusa. Então janelas sempre fechadas, não pode abrir, nada disso, justamente para conservar o máximo possível os espécimes que estão aqui dentro. Os espécimes eles ficam dentro desses armários empilhadinhos, e os armários são etiquetados aí com o nome das famílias botânicas que estão aí dentro dele, tudo por ordem alfabética, bem organizadinho assim, fácil da gente achar que a gente precisar. Os espécimes que eu falei que ficam armazenados dentro dos armários, a gente chama de essicata. Uma essicata nada mais é do que uma amostra coletada em campo, né, de uma planta, geralmente com folha, flor e fruto. E essa amostra ela é prensada e seca numa estufa, depois fixada numa cartolina especial, onde tem todas as informações botânicas aí dessa planta. Então a gente tem a família, o gênero e a espécie dessa planta, e também algumas informações que a gente não pode preservar junto com a planta, né? A gente não pode guardar no armário, como por exemplo o tamanho da planta, então está ali na fichinha, o tipo de vegetação ao redor dela também está ali na fichinha, e se ela tem ali a presença de látex, por exemplo, ou um cheiro específico, isso está tudo anotadinho nessa cartolina em que a planta foi fixada. E aí ela é colocada nesses armários e dura aí por muito tempo. Como eu já comentei, aqui tem plantas do século passado, né? Todas bastante conservadas que a gente consegue ainda utilizar, tanto para comparar com outras espécies, quanto para estudar aí a evolução dessas plantas com o passar dos anos. Então o herbário, ele não é um simples local de depósito de plantas. Ele é um lugar criado com muitos e muitos anos de estudo, né? Praticamente um museu das plantas, que tem uma importância aí, histórica e científica muito grande. Bom pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre o herbário. Se ficou alguma dúvida, meu direct está disponível para conversar com vocês. E espero que vocês tenham gostado de saber aí um pouquinho mais sobre como é um herbário e como ele se organiza. Boa semana para vocês e até mais!